Coloco em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam o destaque do senador Girão, permaneça como estão. Aqueles que não aprovam, levante o braço. Não queiram a minha cadeira. Não é fácil estar naquela cadeira de criptonita. Cadeira de criptonita. Se o Bolsonaro não vencer essas eleições, vai ter guerra civil nesse país. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. O povo acordou. O povo não é mais bobo, não. Vocês estão roubando o povo na cara dura. Vocês vão arrumar pra cabeça. Fala, seus mal diagramados, poucas coisas são tão imprevisíveis quanto o futuro do Brasil. Não é por menos que economistas e jornalistas políticos erram tanto em suas análises. Está certo que uma parte relevante erra porque é o Samidana ou José Neumann e Pinto. Mas até aqueles que são sérios e bem intencionados enfrentam dificuldades para criar prognósticos que terão utilidade após 2 ou 3 daquelas típicas reviravoltas que acontecem semanalmente na política nacional. Por exemplo, alguém podia imaginar que Sérgio Reis viraria do dia para a noite a maior ameaça à República Brasileira e seria acusado de ter pago implante peniano com o orçamento da Câmara quando foi deputado? Por mais que eu saiba, por experiência própria, que o caráter de músicos sertanejos é mais baixo que o Zezé de Camargo, prever algo assim é impossível, mas isso foi pura falta de atenção nossa, eu reconheço. Veja bem, Sergião é reincidente em golpes, inclusive se envolvendo com pirâmides financeiras. Para provar, resgatamos esse passado nem tão secreto do cantor para vocês. E falando em lenhadores de bonsai e pessoas verticalmente prejudicadas como o Zezé, o seu cospobre Eduardo Costa é o mais novo músico a entrar no bonde do voto impresso. Além disso, no Piores Vídeos da Semana teremos também as falas golpistas do ministro Braga Neto, Mossoró se destacando pela sinceridade extrema do prefeito e também pelo caso do cemitério em que ninguém podia ir embora. Os pastores Silas Malafaia e Magno Malta entram para o movimento que pretende derrubar o STF e Luciano Hang vira príncipe de festa de debutante. Tudo isso e muito mais você vê aqui no Piores Vídeos da Semana. Sérgio Reis passou quase a carreira toda gozando de boa reputação entre os brasileiros. Bonachão e com um jeito de que nunca serve carne bem passada em seu churrasco. O cantor era admirado até mesmo por aqueles que nem sequer curtiam sua obra musical. Mas desde que virou político, ficou claro que por trás daquela figura simpática de novelas e comerciais, ele não era nada mais que um Jair Bolsonaro que toca violão e toma banho com maior frequência. Só que a real, meu povo, é que a maior parte da população apenas vacilou em notar quem era Sérgio Reis de verdade. Muito antes de votar a favor do impeachment de Dilma Rousseff ou conspirar contra o Supremo Tribunal e ser perseguido pela PF, ele já havia sido golpista. Não em política, mas em outra área que Bolsominion também gosta de atuar. Pirâmides financeiras, ô tesão reprimido que esse povo tem. Nos anos 90, Sérgio Reis foi o garoto propaganda do golpe da Boi Gordo, que enganou 30 mil otários, vítimas, né? Que acreditavam ser possível lucrar até 43% ao ano. Na propaganda, o bordão final era: trabalhar pra quê? Suinocultura 21,5% a cada 6 meses. Gado de corte, lucro de 33% ao ano. Gado leiteiro, lucro mínimo de 43% ao ano. Trabalhar pra quê? Se você não é um fazendeiro como o Sérgio Reis, ligue para Galos Agropecuária S.A. E o Sérgio Reis está errado? Sim, exceto sobre trabalhar, já que ele mesmo tem provado que não curte muito e prefere parasitar esquemas diferentes a cada fase da vida. Você, Matias, você não gosta de trabalhar, né? Você não gosta? O que você tá fazendo aí? Você tá querendo viajar esse fim de semana? Pra onde, hein? Pra praia? Ah, legal. Às minhas custas. Não, tudo bem, vai. Pode ir. Vai lá tocar, fazer o seu luau.
de boa. Se já não bastasse Sérgio Reis e Zezé de Camargo conspirarem contra o STF e as urnas eletrônicas, agora os sertanejos ganharam um reforço de Eduardo Costa, conhecido por ser uma espécie de Zezé de Camargo da série D e por ser cliente VIP da clínica de botox da mãe do Paulinho Cogos. O músico gravou um vídeo alegando que 80% das urnas do Brasil estão fraudadas. A fonte? O famoso Instituto Tirei do Cu, popular por realizar pesquisas que só acontecem dentro da cabeça de quem fala. Provavelmente Eduardo deve ter confundido urna com jabá em rádio. Nas emissoras de sertanejo, sim, 80% dos rankings das músicas mais tocadas está fraudado com pagamento para que os lançamentos sejam veiculados. 80% das urnas do Brasil estão fraudadas. 80% das urnas do Brasil estão fraudadas. Nem todo mundo tem condição de denunciar. Eu acredito que nem 2% da população do país denunciou o que está acontecendo nas urnas eletrônicas. Estão roubando o povo na cara dura. Agora, muito estranho o Eduardo se manifestar favoravelmente ao Jair de novo após dar severas declarações contra o presidente. Será que a possibilidade de ganhar uma prótese peniana paga com dinheiro público animou o cantor? Além dos sertanejos, pastores evangélicos da terceira idade se uniram ao presidente nesta nova cruzada contra os ministros do STF, que fica cada dia mais patética e voluntariamente engraçada, né? Pode crer, tá bem engraçado mesmo. Silas Malafaia foi com o excrementíssimo visitar Manaus, capital amazonense, e Ananindeua, no Pará. Se eu falei errado, meus caros paraenses, me desculpe, eu não sou tão bom como Pazuello em geografia. Como Jair já tá com medo de ser preso caso emita mais declarações que ameacem Alexandre de Moraes, Silas assumiu o papel de porta-voz não oficial do presidente e comentou que o supremo poder é o povo e não a caneta. A caneta do ministro do STF, que fique bem claro, né? E reiterou: ninguém vai tirar presidente eleito legitimamente na base da canetada. O povo é o supremo poder, não é caneta de ministro de STF. E ninguém vai tirar um presidente legítimo com voto do povo na caneta. Ok, Silas Malafaia. Eu só queria entender algumas coisas. Se ele foi eleito legitimamente, então as urnas não foram fraudadas, não é mesmo, tio? E se não pode tirar presidente assim, então teria que reempossar a Dilma Rousseff, né? O bom dessas burrices extremas, porém com muita atitude, é que nenhuma oportunidade de se contradizer é desperdiçada. E mais, é sério que além de pagar pela banga do Sérgio Reis, o cidadão brasileiro ainda sofre mais essa humilhação de ter que bancar rolezinho golpista para pastor na região norte? Vocês são muito otários, gado! Se você teme o que o Silas Malafaia é capaz de fazer para preservar o mandato de Jair Messias Bolsonaro, é bom se preparar também para enfrentar Magno Malta. Apesar de ser o primeiro aliado do presidente a ser traído ainda em 2018, o ex-senador não nega ser um corno político convicto, continua a atuar como base de apoio do governo, mesmo tendo perdido o mandato para o Bolsa Capixaba Marcos Duval, e diz que não teme ser preso porque medo é um termo que ele só conhece de ouvir falar. Passado dos limites, acabaram de prender o Eustáquio. Daqui a pouco manda me prender e manda prender o Malafaia. Mas eu tô preparado. Pode vir que eu tô preparado. E aí, de repente, vejo uma postagem, a Magno Malta tá com medo. Medo? Amigo, medo eu conheço de ouvir falar. E é bom a esquerda ficar pronta para enfrentar mais esse pastor idoso quando a revolução vier. Vejam o puxado treinamento de Magno para enfrentar comunistas e como também ele se transformou em um bodybuilder que virou exemplo de corpo escultural construído à base de muita muqueca, que bebe de abóbora, bobó e incontáveis doses de Sinar ao longo da vida. Cristiane Brasil,
continua a espalhar que o pai, o cantor de standard americano Roberto Jefferson, foi preso porque tem sido perseguido pelos comunistas brasileiros. Apesar do ridículo dessas afirmações, é triste constatar que esse discurso tem algum efeito no Zap Zap, onde a despolitização é tão gritante que se um dia o Carluxo brigar com o pai, ele vira automaticamente um expoente da extrema esquerda, ao lado de Eduardo Leite, João Dória, Romeu Zema e Ratinho Júnior, outros ícones políticos que não se encaixam mais na direita, por terem rejeitado alguma pauta imbecil vinda do presidente. E é só, né? Acabei de descobrir que tem um cavalo velho caído me seguindo. Ele sabe aonde é a igreja, ele sabe aonde eu almoço, ele sabe aonde eu malho, ele sabe onde eu faço compras. Mas, cavalo velho, nós também sabemos de você. Você já foi fotografado e filmado. Se acontecer alguma coisa comigo, você será o responsável. E a gente sabe a quem você serve, a gente sabe quem é o seu senhor. A gente sabe quem são os comunistas que estão por trás de você. Então não tenta fazer nada comigo não, porque vai ficar pior pra você. Por isso, eu nem vou julgar a fala de Cristiane, porque apesar de muita gente desconfiar que isso é fruto da intoxicação gerada por aplicações contínuas de elementos químicos para firmar a pele do rosto, no fundo, trata-se apenas de reciclagem da mesma síndrome persecutória ensaiada e vista anteriormente em falas de Sara Jeromel Winter e Oswaldo Eustáquio, nosso jornalista de alta performance, que gera muito mais entretenimento que esta senhora, né? Diga-se de passagem. É verdade que todos os integrantes militares do governo ostentam um semblante de quem se cagou em público e sabe que o banheiro mais próximo está a 5 minutos de caminhada embaixo de sol escaldante. Mas mesmo isso sendo a regra, o ministro da Defesa, General Braga Neto, consegue ter a pior feição entre todos os ministros do Partido das Forças Armadas. Sério, até em foto ele exala aquela falsidade típica de homem fofoqueiro que tem em toda a firma. Se eu sou garçom e vejo esse sujeito entrar no restaurante, já sei que meu dia vai ser um inferno, porque o cara provavelmente vai implicar com tudo que for possível. E a oposição na Câmara também teve a sua última terça-feira estragada pela presença desse milico em uma audiência para explicações sobre o desfile da semana anterior e o posicionamento sobre voto impresso. Eu sou autor de uma notícia-crime contra o Vossa Excelência, para investigar se Vossa Excelência ameaçou o Parlamento brasileiro e para investigar se Vossa Excelência teria dito que se não tivesse o voto impresso, não teria eleição em 2022. Eu quero dizer que quem decide sobre voto impresso não é Vossa Excelência. Quem decide sobre voto impresso é o Congresso Nacional. E Vossa Excelência caberá obedecer. E caso não obedeça, será preso. Na sessão, ele manteve a opinião de que não existiu ditadura militar no Brasil, mas como todo bom bolsominion covarde, voltou atrás sobre as pautas do momento. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado. Se houvesse ditadura, tá? Talvez muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir. O senhor vir aqui defender a ditadura civil-militar, o senhor vir aqui dizer que não houve ditadura, senão as pessoas estariam aqui. O deputado Ivan Valente ficou 3 anos preso, sendo torturado durante a ditadura civil-militar. Nós tivemos mais de 490 pessoas, segundo a Comissão da Verdade, assassinadas. O povo faz tudo que Recentemente, nós tivemos o relato da única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis. E o senhor vem aqui e reivindica esse legado quando fala absurdos como esse. Além de deixar claro, no final, fazer uma ilação que se os poderes não se ajustarem, aí fica ruim. Aí fica ruim se o povo brasileiro não se levantar e não se organizar para não aceitar ameaças golpistas. Tem coisas que são inaceitáveis. Defender o que o senhor defendeu aqui, 21 anos, do silêncio dos fuzis,
Eu não aceito. Teve muita gente que lutou para que nós pudéssemos estar aqui. E não é o senhor que vai pagar esse passado. Felizmente, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, não afinaram para as bravatas e cara feia de Braga Neto, que prova como ninguém aquela velha máxima. Um cara tá ali mexendo um barril com merda e o outro pergunta: o que você está fazendo? E ele responde: um capitão. Então por que você não faz logo um general? Porque a merda é pouca. Falando em exército, como deixar de fora dos piores vídeos da semana as imagens da Operação Formosa? Oh, meu Deus! A Marinha Militar foi realizar com aqueles blindados transmissores de tétano apresentado nos desfiles da semana passada um exercício pro excrementíssimo observar. A ação foi filmada e contou com as presenças do presidente, de Ciro Nogueira, Carla Zambelli, Marco Feliciano e até de Atentai Brasil, Marcos Nogério, o Asco Nogério, que depois de se mostrar um grande advogado da defesa do presidente na CPI, ganhou uma permissão especial de poder viajar com essa turminha fracassada pelo Brasil, caso, claro, recebesse 2 doses da vacina contra a fitose. Efetua uma varredura no local. Durante os 5º Jogos Mundiais Militares, a Conferência sobre o Meio Ambiente Rio+20, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo 2014... Os destaque, como diria Jorginho Melo, os destaque da atividade ficaram por conta de Ciro Nogueira disparando tiro de canhão com os guardinha tosco e uma ação dos milicos para desarmar uma bomba na casa de brinquedo da Peppa Pig. Foi sensacional, né? Virou meme, os caras não sabem porquê, né? Pelo fim dos Forças Armadas. Eu falo isso, General Heleno, cuidado. Não precisa ficar bravo comigo, eu sei que você assiste nossos vídeos. A semana também ficou marcada pela volta do Talibã ao poder no Afeganistão, assunto que fez muitos tudólogos da internet deixarem de lado a especialização em virologia para atuar momentaneamente em geopolítica. O assunto gerou comoção, principalmente pelas terríveis imagens de cidadãos tentando fugir agarrados ao trem de pouso de um avião e, na sequência, despencando para a morte. Isso foi na semana passada. 7 dias depois, já tivemos diversos desdobramentos do tema. Um que ficou famoso na web de esquerda foi o PCO dizendo que a situação representava derrota do imperialismo, sem levar em conta que nem sempre o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Já a imprensa liberal começa a soltar matérias sobre o estilo dos homens do Talibã, que certamente será copiado por músicos da Augusta, já que eles nunca tiveram noção do ridículo. E pior, já existem análises apostando que agora o grupo vai se moderar. Parece que eu já ouvi essa história antes e o resultado foi o seguinte: não só não se moderou, como com o poder nas mãos ficou ainda mais incontrolável. Mas se o Talibã fosse brasileiro, certamente já teríamos editoriais propondo o grupo para a terceira via da semana, principalmente depois desse vídeo fofo dos soldados andando de carrinho de bate-bate. É sobre isso, sabe? Hoje muitos músicos e atores complementam renda não com Uber, mas fazendo presença VIP em festas de debutantes. Pode não parecer, mas dependendo da desenvoltura para dançar valsa, isso rende até mais que a carreira artística, principalmente entre aqueles cujo talento está unicamente em ser bonito. Cada época tem seu príncipe favorito. Atualmente, Luan Santana e Lucas Luco estão entre os mais requisitados por filhas de fazendeiros do Centro-Oeste que têm tanto dinheiro quanto mau gosto. Mas quem sou eu para julgar também? Certamente, se fosse mulher e rica, teria contratado Humberto Gessinger para dançar comigo em 2000, o que não me coloca no papel de ser fiscal do gosto alheio. Até hoje, no entanto, porque uma adolescente de Itajaí, em Santa Catarina, passou de todos os limites aceitáveis e convidou Luciano Hang, o velho da van, para ser o seu príncipe. Sei que ela ainda é jovem e pode superar essa fase, até porque eu tenho certeza também que teve muita gente aqui que já
superou aquele momento em que achava Felipe Dilon ou Justin Bieber os homens mais perfeitos do mundo. Olha só, quanta emoção. Que bom. Eu gosto dele é a simplicidade, do jeito que ele trata as pessoas, porque ele é bem conhecido, muito, né? E ele nunca trata ninguém com desrespeito, ele apoia causas muito bonitas e... Porém, com esse caso, fica cada vez mais difícil negar que o fim da Capricho foi um erro. Se continuar assim, em breve teremos Osmar Terra e Jorginho Melo como príncipes. Já pensou nessa situação? E se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, sabe que seu apoio é muito importante. A partir de R$5 aqui no primeiro comentário tem os nossos apoios do Apoia-se, Seja Membro, Pix, Paypal, conta corrente e tudo mais. Você sabe que a gente faz as nossas lives, coberturas de CPI, entrevistas. Se você gosta do nosso trabalho e puder nos apoiar, ele é muito importante para sobrevivermos, principalmente ao ano que vem, que vai ser um ano terrível das eleições, né? Vamos ficar juntos aí por mais 1, 2, 3, 4, 20 anos com os galãs feios. Nos apoia se puder. Também nos siga nas outras redes sociais. Oi, Matias. Do Matias é Matias o Calvo. As nossas estão aqui. Você pode ver o nosso Instagram, o nosso Twitter e o nosso Facebook. E se você é um desses ainda que acredita em histórias de terror que vem de cemitério, só tem uma coisa pra te dizer: não passarão!